Então, na aula de hoje eu vou continuar, né, com Fourier, apresentando para vocês uma variação, né, que torna a implementação da transformada Fourier viável para aplicações em processamento de imagem, né. Na sua forma original, a gente viu que força bruta, né, utilizada na implementação transformada discreta Fourier faz com que o algoritmo fique muito lento, né. Mas tem um jeito da gente melhorar isso, simplificando, né, a forma com que os cálculos são realizados. Então, a gente consegue diminuir sobremaneira, né, a quantidade de operações que são necessárias, né. No caso original, a dimensão da matriz, que já é quadrada, né, ao quadrado, dá uma quantidade muito grande de operações, né. E no caso da transformada rápida, a gente vai pegar a dimensão da matriz vezes o log de 2 da dimensão da matriz. Tá? Então aqui, por exemplo, 1024 vezes 1024 é 2 elevado a 20. Né? Então log de 2 elevado a 20 é 20. Então é 20 vezes a dimensão da matriz que a gente vai fazer. Aqui é 1 trilhão de operações que a gente executaria no DFT, né? Na transformada de Fourier discreta. No FFT a gente vai fazer 20 milhões. Quer dizer, a quantidade é muito, muito menor. Tá? Uma explicação disso, né, de forma assim, bem sucinta, está disponível no material, no livro do Gonçalves. Capítulo 4, finalzinho aqui. Aí a transformada rápida de Fourier, né? Então, basicamente, o que está descrito aqui, pessoal, que eu fiz uma simplificação. Mas tem mais, né? Além disso, eu vou apresentar aqui para vocês, né, uma implementação, né? A demonstração está na sequência aqui, né, apresentada nesse capítulo, né? Inclusive, ele discute, cita aqui, né, o trabalho onde a gente vai encontrar uma implementação que independe do tamanho da dimensão da matriz imagem, né? Uma restrição forte que a gente tem nessa implementação, vou mostrar para vocês, é que a matriz imagem ela tem que ter dimensões, potência de 2. Tá? O algoritmo é feito assim, eu tenho que poder dividir as linhas por 2, poder dividir, né, as colunas por 2 para poder realizar essa transformação. Certo? Essa restrição é muito forte, mas existe como contornar isso daí. Isso também é discutido no material aí. Né? Então a ideia básica é a gente dividir, né, o processo, né, de cálculo em duas partes, né? Elementos pares e elementos ímpares aqui, né? Aqui a gente está pensando transformar Fourier monodimensional. A gente tem só uma dimensão aqui, mas essa ideia pode ser estendida, né, para bidimensional. No caso, nós vamos implementar monodimensional mesmo, tá? Que a gente vai bolar um esquema assim. A implementação ela é feita assim. Eu vou varrendo linhas e vou varrendo depois colunas, né? Então, se a gente pensar uma linha de uma imagem, é como se fosse uma função monodimensional, né? Inclusive, eu já dei essa ideia, né? A gente já teve essa imagem em outras situações, né? Então, a implementação é exatamente essa. Eu vou dividir, né, os termos. Como é um somatório, pessoal, eu tenho uma soma de termos, né? E aí, o que acontece? A ordem dos termos numa soma não altera o resultado, né? Você pode mudar de ordem os termos que você vai somar e você vai ter o mesmo resultado, né? Na ordem original ou nessa ordem alterada. Nesse caso específico aqui, a gente está separando os termos em pares e ímpares, tá? E aí a ideia básica é que a gente consiga realizar, né, os cálculos todos, né, com pares e ímpares, até que eu tenha termos que a gente vai chamar de termos triviais, que são calculados, né, independente de multiplicação e soma, quer dizer, são os termos originais ali, né? A partir deles a gente vai fazendo recursivamente. No caso aqui não vai ser recursivo, né? Nós vamos reordenar os termos, a proposta é essa, né? De modo que eu vou fazendo os cálculos com esses termos reordenados e eu consigo fazer todos os cálculos, né? Inclusive a gente tem que fazer sem realizar cálculos com cosseno e seno, né? O cosseno e seno a gente pode pensar o cosseno e seno, pessoal, a gente tem como calcular pensando no triângulo retângulo, né? Se a gente pensar um círculo unitário, né, e um raio desse círculo unitário, a gente tem como calcular o seno e o cosseno do ângulo, certo? Então eu consigo fazer essas operações sem usar as funções originais também, que faz com que a implementação um pouco mais rápida também, né? Então a ideia, quer dizer, uma restrição forte que a gente tem aqui nessa implementação da transformada rápida de Fourier é que, do jeito que está implementada aqui, eu tenho que poder dividir, né,
por 2. Então, só vai funcionar para imagens nas quais a dimensão de linha de colunas é potência de 2. Então, por exemplo, uma imagem 4x4, uma imagem 16x16, né? Imagem 64x32, uma imagem 128x256, entendeu? Assim, a dimensão da imagem tem que ser potência de 2 para que isso daqui funcione, né? O termo trivial, pessoal, nessa sequência aqui, ó, tá vendo? Então, eu tô pensando aqui cada termo, né? Esse termo trivial aqui, se a gente for pensar, como é que ele é calculado, né? Esse termo, ele é baseado, né, na soma de termos ímpares e pares, né? Quando você estiver fazendo um caminho numa árvore binária, vamos pensar assim, tá? Então, esse termo fundamental, trivial aí, é uma folha nesse caminho, né? Se eu fizer o caminho de volta, eu tenho exatamente esse termo fundamental, tá? Então, se a gente substituir esses pares e ímpares aqui por zeros e uns, a gente vai ter um número binário, né? Esse número binário aqui, ao contrário, o reverso dessa sequência binária aqui, de zeros e uns, é exatamente o termo fundamental, o termo trivial. A partir dele, nós vamos realizar todos os cálculos. Por exemplo, ó, se fossem 8 pontos, né? A sequência que eu deveria realizar deveria ser essa daqui, ó. O 0, depois o 4, depois o 2, depois o 6, depois o 1, depois o 5, depois o 3, depois o 7, né? Então, nessa imagem aqui, ó, com 8 pontos, né? Os pixels, os pontos reordenados, né? A sequência de cálculo que eu deveria realizar é essa daqui, ó. Perceba que aqui a gente está separando pares e ímpares, tá vendo? Né? Eu estou separando pares e ímpares, e aí eu tenho como calcular o 0, eu vou calcular o 4, do 4 eu vou calcular o 2, do 2 eu vou calcular o 6, depois do 1 eu vou calcular o 5, do 5 eu vou calcular o 3, do 3 eu vou calcular o 7. Então, a sequência aqui é a sequência, né, dos pixels reordenados para calcular. Para calcular da mesma forma, só que aí é de uma forma bem mais rápida. Tudo bem? Eu vou mostrar essa implementação aqui, ó, tá vendo? A base, né? Eu poderia implementar recursivo, tá? Mas aí a recursão também tem uma implicação, ela não é tão eficiente, né? Então tá implementado aqui, pessoal, exatamente esse esquema aqui de reordenação, tá? Isso daqui é um passo aqui dentro da implementação que eu vou mostrar para vocês, então por isso que é importante. Do jeito que tá implementado aqui, eu passo o número de bits, né? Aí ele preenche o vetor com os elementos, por exemplo, se eu falar são 3 bits, então vai de 0 até 7, né? E calcula para mim quantos elementos vai ter. Então, eu digo o número de bits, e aí ele vai fazendo aqui, é como se fosse, então, são 3 bits. Ele vai fazer 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes... ele vai fazer essa multiplicação aqui 3 vezes, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 8. Ou seja, vai ter 8 elementos. Aqui ele preenche esse vetor. Na verdade, o vetor já vem preenchido, é a linha, a coluna, no qual a gente vai realizar esses cálculos. Mas aqui, só para a gente ver como é que os reordenados ficam, eu digo a quantidade de bits, ele diz para mim como é que vai ser o vetor, né, para essa quantidade de bits, e aqui ele reordena, tá? Aqui que está o processo de reordenação. Então, por exemplo, para 3 bits, né? Aí pergunta para mim para 3 bits. Ó. Aí ele dá aqui a sequência, ó, que eu tenho que percorrer desse vetor, realizando os cálculos, né, do item fundamental, trivial, até o último. Tá? Podem ver que é exatamente a sequência que está aqui, ó, 0426 1537. 0426 1537, tá vendo? Então, por exemplo, suponha que fosse uma linha com 16 pixels, né? Então tem 4 bits para isso, né? Eu teria que fazer os cálculos nessa ordem aqui, ó, para ter o resultado, né, equivalente da transformada de Fourier. Né? Os cálculos vão ser o quê, pessoal? Somas, multiplicações, raízes, né? Eu vou fazendo esses cálculos aí para poder ter o resultado equivalente. Então, aqui só para a gente ver, por exemplo, uma imagem com 256 bits, né? Seriam 256 pixels, né? São 8 bits, né? Reordenados ficariam assim, né? Então, esse é um passo importante aqui, ó, no meu algoritmo. Perceba que ele está separando aqui, ó, pares dos ímpares na sequência, né? Primeiro ele calcula pares, depois ele calcula os ímpares, tá vendo? Então, a sequência aqui é que vai dar o resultado do jeito que eu quero. Certo, pessoal? Quer ver? Só uma curiosidade. Isso dá para a gente entender como é que está implementado, né? A mágica que existe nessa implementação que tornou o método aplicável, né? Então, eu tenho aqui, ó, cálculos de pares e ímpares, né? Então, eu vou calcular o primeiro par aqui, ó, que é o 0. Aí, do 0, eu vou calcular o próximo termo, que é a sequência de pares aqui, eu vou calcular nessa ordem. Então, é o 0, depois o 128, depois aí eu vou calculando isso daí
aí essa sequência. Depois eu calculo a sequência dos ímpares, né? Para ter minha imagem transformada de Fourier para todos os pontos aqui nessa minha imagem, certo? Quer dizer que na implementação aqui ele faz essa separação, né? Tá. Então tá aqui a implementação dessa etapa aqui no processo de cálculo do transformado da Fourier, que é a reordenação, né, dos pixels na linha ou na coluna para realizar esses cálculos, né? Exatamente essa sequência está aqui, ó. Eu vou passar esse código para vocês, tá? Próximo trabalho vocês vão começar desse código já implementado. Mas é legal entender, né? Até para vocês poderem saber como é que acontece, né? Então, olha aqui, os parâmetros são assim, ó. Eu tenho um parâmetro direção que diz para mim se eu estou fazendo a transformada direta ou inversa, né? Só muda um sinalzinho. Lembram que a transformada inversa é só um sinal no expoente lá? Então, nessa implementação aqui interativa, vamos pensar, né? Ela vai... eu tenho essa direção aqui para acertar esse expoente aqui que vai aparecer no meio dos meus cálculos. Aí eu passo o número de bits, né? Então, aquele cálculozinho do jeito que a gente fez lá, tá vendo? A gente vai saber quantos pontos tem naquela linha. Então, o número de bits que eu tenho daquela dimensão, linha ou coluna. Aí vem para mim a parte real e a parte real e a parte imaginária, né, de cada um dos componentes de cada um dos pontos que eu vou calcular aqui, tá? Então, quer dizer, aquele vetor já vem preenchido aqui para mim. Então, definido, né, quantos pontos eu tenho naquela linha ou coluna que está sendo calculado, transformada rápida de Fourier. Aí eu vou reordenar aqueles pontos, né? Aqui eu estou reordenando, pessoal, trocando a ordem mesmo, né? Aqui o valor 0 vai estar na primeira posição, o valor 128 vai estar na segunda posição, por exemplo, uma linha de 256 elementos. Aqui eu estou trocando, né, a sequência aqui para trocar componente real e imaginário de toda a linha em que a gente vai realizar essa transformação. E aqui o cálculo do transformada rápida de Fourier, ó, né? Essa sequência aqui está fazendo os cossenos e senos, né, somatório de senos e cossenos aí, né? Alguém vai falar, pô, mas não tem seno escrito aqui, né, em lugar nenhum. Tá, mas aqui, ó, tem uma raiz quadrada, tá vendo? Tem umas multiplicações. Então, eu posso estar calculando, né, esse seno e cosseno, imaginando esse triângulo retângulo aqui, certo? Então, está embutido aqui na sequência esses cálculos, tá? Então, estou preenchendo aqui o x e o y, eu estou modificando o x e y aqui, né, que é a parte real e a parte imaginária da linha que está sendo transformada através dessa transformação, tudo bem? Perceba que são cálculos tranquilos, né? Depois eu mudo a escala, aqui no final a gente coloca dentro de uma escala, né, para poder realizar os cálculos direitinho, né? E aí, olha lá, o C1 e C2 e aqui a direção é o que vai estar determinando como é que esses cálculos são realizados, né? C1 é direto, C-1 é indireto, é a volta, certo? Então a implementação agora virou uma sequência de somas e multiplicações, né? Uma quantidade bem menor, né? Aqui a rotina que eu dou um número, ele calcula para mim a potência desse número, daria para fazer mais simples, tá? Eu recuperei essa implementação do jeito que está lá. Eduardo Tapio perguntou o que faz o mais 1. É o mesmo que multiplicar por 2, tá? Deslocamento à direita, quer ver? Fazendo essa implementação aqui só para vocês verem, ó. Então eu vou fazer x aqui, por exemplo, igual a 8, né? Multiplicar por 2, não, dividir por 2, tá, pessoal? Então fazer assim, ó, x recebe o x rodado uma posição para a direita, né? E vou mandar escrever esse x aqui na tela para a gente poder ver. Isso é operação bit a bit, né? Eu insisto com isso aqui quando eu estou falando curso de programação, porque parece besteira, mas é útil. Oh, meu Deus, meu teclado ele tá travando aqui. Olha lá, tá vendo? Eu rodei para a direita, virou 8, né? Por quê, pessoal? Isso daqui é a rotação à direita, todos os bits compõem o 8. O binário aqui do 8 é 1, 0, 0, 0. Se eu rotar todos os bits para a direita, inserindo um 0, vai ficar 0, 1, 0, 0, que é 4, entendeu? Então, mesmo que dividir por 2 aqui. Só que essa operação é mais rápida, por quê? Porque isso aqui ele troca por instrução de máquina direta. Ele não faz divisão, ele só mexe com os bits, né? Isso funciona para quando a gente tem potência de 2, né? Que aí esses cálculos aqui vão dar exatos, não vai ter resto, vamos pensar assim. Entendeu, Eduardo? Né? Só pra... Eu não vou perder tempo, não, é só pra...
Ó, rapidinho aqui, ó. Só para escrever o que eu acabei de falar, né? Aquela última transformação, ó. Então tem lá, por exemplo, 8, né? Em binário, 8 em base 10, igual a 1, 0, 0, 0 em binário, tá? Quando eu faço 8 deslocado uma posição para a direita, como se eu pegasse aqui os bitzinhos, ó, esse daqui some, né? Eu corto ele, aí eu insiro um 0 aqui e rodo todos os bits, tá? Então vai ser o 0, aí esse bit vem para esse lugar aqui, é um 1, esse vem para esse vem para esse, e esse último aqui some. Ou seja, vai ser igual a 4. Ó. Então, rodar para a direita, é uma rotação para a direita. Um shift é uma operação bem mais rápida do que o correspondente, né? Se eu fizer divisão. Então deixa eu voltar aqui naquela implementação, né? Então a implementação aqui dá para melhorar ainda, viu? Tem umas coisinhas que eu vi aqui que a gente consegue ainda melhorar. Então tá, aqui eu vou executar para as linhas e para as colunas, tá, pessoal? Então tem um parâmetro aqui que é a direção, que a gente passa lá para esse FFT, né? Faz uma linha, né? Esse FFT 2D eu vou fazer para as linhas e depois eu vou fazer para as colunas, né? Mas a ideia é a mesma. O que acontece? Eu recebo aqui minha imagem, né, numa representação com números complexos, né, parte real e imaginária, certo? Número de linha, de coluna e a direção que está se realizando essa transformação 2D. Né? Aí eu pego e copio, né, a parte real e a parte imaginária dos números, né, que representam a minha imagem. A minha imagem, agora os pixels, cada pixel ali é um número imaginário, tá, pessoal? Tem a parte real e a parte imaginária. Aí eu separo aqui, aí eu chamo aquela implementação anterior, tá vendo? Qual direção está sendo realizada, quantos bits tem, né, naquela dimensão, quantos bits, não, qual a potência de 2 é aquela dimensão, né, linha ou coluna, né, número de linhas no caso, certo? E aí ele vai pegar e fazer o cálculo para todos os pixels daquela linha, né? Então eu varro todas as linhas da minha matriz realizando esse cálculo, né? E aí retorno isso daqui para minha matriz, ó, certo? Tudo bem, pessoal? E a mesma coisa para as colunas, né? Eu vou pegar, eu vou olhar se aquela coluna é potência de 2, se for, né, aí eu vou pegar todos os pixels daquela coluna, né, da primeira coluna, e vou calcular, né, usando esse método mais rápido, né, que eu reordeno todos os pixels daquela coluna e vou fazendo os cálculos de comunicação em soma, etc, tal, que seria correspondente àquela varredura lá, no caso da transformada direta, né, de força bruta. Né. E aí eu restauro isso daqui para cada um ponto daquela coluna. Eu sei que é a mesma imagem, tá? Eu faço os cálculos de linha, depois faço cálculo de coluna, né, na mesma imagem. Eu leio e escrevo na mesma imagem. Aqui o cálculo do magnitude que a gente viu, a troca de quadrante, né? Aqui um filtro que eu vou mostrar para vocês. Eu vou dar utilidade para isso que a gente fez até agora, né? Até agora o que a gente viu foi um método que eu pego uma imagem e ele transforma essa imagem para o domínio de frequência. Qual que é a vantagem disso, né? Eu vou demonstrar para vocês, certo? Eu só fechei aqui para finalizar essa. E aqui sim, efetivamente, está acontecendo a transformada de Fourier, né? Aí eu tenho a imagem de entrada, a imagem de saída, eu transformo essa imagem aqui em números complexos, né? Eu copio a imagem toda para uma matriz de números complexos, os cálculos todos vão ser feitos como complexo, real e imaginário, né? Daria para fazer com duas matrizes, né? Desde aqui, mas não foi feito não, certo? Aí eu faço a transformada, certo? Na direção. Se eu estiver calculando só o espectro, aí eu não vou fazer o filtro nem a volta, né? Então eu só vou ter a transformação na ida, ou seja, eu vou ter o espectro, certo? E aí ele transforma de novo, né? Essa parte real e essa parte imaginária aqui, ele preenche uma matriz só com a magnitude, né, que é o que eu estou interessado, e aí dessa magnitude aqui ele vai transformar em imagem, que é a última etapa aqui, certo? A magnitude transformada de Fourier. A magnitude de cada um dos pontos da transformada de Fourier vai virar a minha imagem alt, que é o que eu efetivamente vou escrever, certo? Eu vou processar, etc. Tem uma pequena diferença aqui, né? Se for espectro, eu ainda faço uma transformação logaritmo para melhorar a visualização, né? Senão vai ficar uma imagem muito escura e muito clara, né? Por quê? Porque o pico na imagem espectro é a dimensão da imagem, né? Linha vezes coluna vezes o máximo de cinza. Então é muito diferente, né? Quando eu faço a transformação logarítmica, eu equalizo melhor, né? Para a gente conseguir visualizar efetivamente no espectro. Senão vai ficar uma imagem assim, uma mancha branquinha bem no centro, o resto do preto a gente consegue ver. Tem até como melhorar isso aqui, ao invés de usar transformação logarítmica, usar uma transformação raiz, né? Talvez dê até
um resultado melhor. Aqui eu estava experimentando aqui a mudança no início da aula, posso até tentar outras aqui para ver se a gente consegue um resultado ainda melhor, tá? Então é basicamente isso, eu abro a imagem, executo a transformação, né? E ele apresenta para mim o resultado. A gente já viu isso, como é que funciona, né? Deixa eu ver como é que tá aqui, né? Eu tenho só um parâmetro aqui, ó. Quando tá 1 aqui, significa que eu vou calcular só espectro, e vai dar para mim o espectro da imagem. Então, tem isso aqui, certo? Tá aqui, o espectro ainda não tá muito legal, tá? Ao invés dessa transformada com logarítmica, eu vou tentar aqui uma potência, ó. Essa é aquela transformação de intensidade que a gente discutiu, né? Lembra? Aqui não tem nada de novidade, não. Ó, eu vou salvar aqui, né? Transformação logarítmica. Vou fazer uma transformação aqui de raiz, tá, pessoal? Então vai ser a raiz 8, por exemplo, né? Então vai ser, ao invés de fazer assim, nós vamos fazer power 1 sobre 8, por exemplo, né? A raiz, e aqui é a mesma coisa, tá? Não, então, não. Quer ver? Vamos ver se melhora aqui, ó. Aí, melhorou sobremaneira a visualização, tá vendo? Então, a gente consegue, é lógico, aqui eu tô jogando todos os valores bem pra cima, né? Pra gente conseguir ver efetivamente a imagem, ó. Tem uma coisa característica que é bem forte, olha, que é o que a gente vai usar para limpar a imagem, é o que eu vou mostrar agora pra vocês. Então tá, é a transformação raiz quadrada. Só que isso daqui só vale quando eu estou calculando o espectro, né? Caso contrário, a gente vai pegar o espectro aqui e normalizar. É basicamente o que a gente está fazendo aqui, né? Pego a magnitude, divido pelo máximo valor, né, na magnitude que eu calculei aqui e multiplico pelo máximo nível de cinza, né? E transformo isso inteiro. Aqui o ideal seria MN. Tá? Não vou mexer nisso. Nós melhoramos aí como é que a gente está visualizando. Vai ficar mais fácil da gente ver e entender aqui agora as operações que a gente vai realizar. Até agora, o que a gente tem? A gente tem só uma operação que calcula nesse spec, né? A partir desse spec a gente vai fazer coisas interessantes, sabe? O que eu quero demonstrar para vocês. Então vamos lá. Então tá aqui explicado, mostrei para vocês como é que essa modificação aqui na forma com que os cálculos vão ser realizados consegue diminuir sobremaneira o número de operações são necessárias e tornou, né, a implementação da imagem Fourier uma implementação. Onde é que a gente vai usar isso aí, pessoal? A gente vai usar para reconstrução, para restauração e para filtragem. Eu vou dar ênfase aqui na filtragem. Talvez eu peça alguma coisa para vocês com reconstrução e restauração. Só para dar uma noção para vocês, né, o que seria reconstrução e restauração, né? Assim como a transformação de intensidade, né, a gente mudar o brilho, ou então a equalização do histograma, na hora que a gente equaliza, né, ou distribui, melhora o contraste da imagem, né? O objetivo que a gente está realizando é melhorar a imagem, né? Dar assim uma visibilidade melhor para ela. Por exemplo, ela tem um contraste ruim. Quando eu faço equalização, ele vai melhorar. A imagem está muito escura. Quando eu faço uma transformação logarítmica, ela vai ficar mais clara, né? Essa aqui é a ideia. Então, restauração e reconstrução também tem esse objetivo de melhorar a imagem, tá, pessoal? Em alguns aspectos. A restauração, por exemplo, tem o objetivo de recuperar a imagem que foi corrompida com base em algum fenômeno, né, de degradação. E existem técnicas de restauração no domínio espacial e outras que são melhor aplicadas no domínio de frequência, né? A base do método é essa daqui, ó. Eu tenho aqui minha imagem original, ela sofreu alguma degradação, né? E aí teve algum ruído, alguma coisa, a gente vai passar um filtro de restauração que vai melhorar essa imagem, vai fazer melhor, né? Um exemplo talvez fique mais fácil de entender. Essa imagem aqui, ó, segunda, ela tá borrada. Como é que isso daqui foi obtido? Por exemplo, a câmera, na hora que estava obtendo a imagem, ela percorreu a imagem numa determinada velocidade, né? Isso daqui fez com que ela ficasse borrada, né? Mesmo assim, pessoal, é possível a gente transformar isso nisso daqui, ó, usando Fourier e usando esse filtro aqui, ó, tá? Talvez daqui que a gente vai tirar esse trabalhinho. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula esse filtro. Filtro é uma imagem, né, da dimensão da minha imagem. Os pontos dessa imagem, né, são calculados a partir, né, das posições da imagem, o IV, né? Cada pixel da minha imagem, né, é um valor. Eu vou calcular o valor do pixel nessa imagem em filtro, fazendo essas continhas aqui, tá? Então, se eu pegar esse filtro aqui, aplicar no Fourier, o espectro de Fourier dessa imagem aqui, eu vou ter essa imagem aqui como resultado. Alguém vai falar, não é possível. Vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês aí com relação a filtros, né? Filtragem baseada em Fourier. E aqui a gente vai fazer uma parte prática também, ó. Então, os filtros, a ideia da filtragem é parecida com aquela ideia da restauração, tá? Então, eu tenho minha imagem, eu tenho a imagem de Fourier,
tá? O espectro de Fourier. Aí eu vou multiplicar um filtro pelo espectro de Fourier e vou fazer a transformação inversa. Tá? O resultado dessa operação toda é a imagem filtrada, restaurada, reconstruída, né? Quer dizer, isso depende do filtro a ser utilizado. Então a base dessa transformação é essa. Eu tenho a imagem, eu transformo em espectro. Eu multiplico nesse espectro por um filtro e eu faço a transformação inversa. Quando a gente tem isso, o resultado é a minha imagem recuperada. Então, a base desse filtro, se vocês olharem, se a gente olhar aqui a imagem de Fourier, a gente percebe que existe assim uma organização radial, estão vendo? Tem um pontinho no centro, né? Aí a gente pode pensar círculos aqui a partir desse centro. Então, grande parte dos filtros são baseados em operações radiais, tá? A partir do centro. A filtragem vai ser o seguinte: o que a gente vai preservar da imagem, o que a gente vai tirar da imagem? Na verdade, a gente vai tirar do espectro da imagem, né? E essa separação vai acontecer a partir do centro da imagem. Então, aqui eu estou definindo uma função que calcula círculos de um determinado diâmetro, tá? M sobre 2N sobre 2 aqui, U e V ao quadrado, raiz quadrada aqui, para a gente calcular um círculo numa imagem, tá? Uma elipse, no caso, uma elipse aqui, né? Sem quadrado, tudo bem? Aqui eu estou dando o N aqui, pessoal, para cada ponto, né? Para cada ponto eu vou calcular a distância para o centro, se a gente pensar aqui, né? Esse D aqui está calculando a distância euclidiana para o centro da minha imagem, certo? Mas a ideia vai ser essa circular, né? O filtro ideal, eu vou dar um raio, né? E aí eu vou considerar todos os pontos que estão em determinado raio menores ou igual que esse raio na imagem, vou considerar 0 todos os pontos que são maiores ou igual a esse raio da imagem, viu? O filtro ideal é fácil da gente ver, ó, né? Então o raio aqui, ó, do centro até aqui, essa bolinha pequenininha, tá certo? Então 0 desse filtro ideal é tudo que está fora desse centro e 1 é para dentro desse círculo aqui, tá? O círculo ideal é basicamente isso, né? O Butterworth, né? Butterworth, ele é um filtro que essa função aqui, pessoal, que é baseado nessa distância aqui do centro, né? Que é baseado nesse círculo aqui, ele vai ter o aspecto de um banquinho, vocês vão ter. E o filtro gaussiano, né? É a curva de Gauss, só que em 2D, tá? É como se fosse um morrinho, né? Vão ter essa função aqui, ó, quando descrita em 2D, tem aspecto de um morrinho, né? Parece complicado, né? Esses exponenciais, mas isso daqui, se a gente pensar da matemática, é só uma superfície. Aqui estão descrevendo para mim superfícies, né? O ideal aqui é o mais simples dele todo, né? Ele não tem esse degrauzinho, é 0 e 1, né? Uma bolinha no meio e o resto do zero. Então, como se fosse se a gente pensar em 2D, exatamente do jeito que está descrito aqui, ó. É como se fosse 0 aqui todo, né? E 1 só aqui no centro, tá certo? Da minha imagem, 256, por exemplo. Então, definindo esses filtros aqui, pessoal, eu vou mostrar agora para vocês como é que vai ser as filtragens. Aqui, na verdade, eu estou fazendo filtragem de embaçamento, de borramento, né? Tem mais um efeito artístico. Eu não estou eliminando coisas ruins. Primeiro que a imagem original não tem defeito, vamos pensar, tá? Essa imagem original aqui é uma imagem, você vai encontrar muito em livros de processamento de imagem, né? Em termos de processamento de imagem, tá? Essa imagem é famosa porque os caras estavam desenvolvendo algoritmo de processamento de imagem, tem até assim um aspecto machista aí, né? Por trás dessa foto, mas assim, a história é essa. E aí eles precisavam de uma imagem, né, para testar o algoritmo, e alguém tinha lá uma revista da Playboy. Ele pegou e escaneou a imagem de capa, eu acho, né, que essa personagem aqui é a Lena, e começou a aplicar. E aí ele publicou, né, o resultado do trabalho dele nessa imagem que ele fez. A partir dessa imagem aqui, pessoal, quer dizer, ela passou a ser um parâmetro, né, para a gente medir qualidade de processamento de imagem, de algoritmo de imagem, que ela tem bastante características interessantes. Ó. Ela tem um primeiro plano aqui, né, bem destacado, fundo desfocado. Isso daqui torna, né, a identificação da imagem em frente uma coisa interessante. E ela tem detalhes, né, assim, ela tem sombra, tem regiões mais claras, regiões escuras, tem
tem aqui as penas, né, que é uma informação, dependendo do filtro e da processamento que a gente vai fazer, a gente vai eliminar ou vai, essas informações aqui mais finas, né, que são as penas, ela pode ser eliminada dependendo do filtro que está sendo utilizado, tá? Então, quer dizer, tirando aqui essa questão machista, né, da imagem que foi selecionada aqui, acabou sendo uma imagem que eu utilizo até hoje com referência em algoritmo de imagem. Tá? Inclusive, no minha dissertação de mestrado, eu utilizei ela, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu orar. Tá lá no final. Eu não podia deixar de apresentar, né, alguma coisa. Peguei essa imagem aqui da Lena, eu criei uma imagem, eu fiz um algoritmo para sujar essa imagem, né, e aí usando uma das técnicas que eu adaptei, né, para minha dissertação, eu fiz a reconstrução da imagem. A reconstrução geodésica, né, um algoritmo que eu devo apresentar a vocês como é que funciona também. Você vê que aparentemente não tem como a gente ver, né, a imagem que original, usando o filtro, olha que legal, né, dá pra gente ver claramente que existe por aí. Então tá explicado aqui, né, porque dessa imagem especificamente. Então, se eu pegar essa imagem aqui e calcular o espectro, a gente vai ter esse aspecto aqui, né? Se eu fizer a translação, esse é o espectro de Fourier transladado. Então, a gente já discutiu, né? O que é a translação? Eu pegar aqui, ó, em 4 quartos aqui e trocar as diagonais, né? Então, esse é o espectro de Fourier. Então, agora, a brincadeira, todos os exemplos que eu tô mostrando aqui para vocês, eu calculei a partir dos algoritmos que eu tô apresentando a vocês, tá? Então, a ideia aqui é essa, por exemplo. Se eu pegar, ó, o princípio é esse daqui, ó. Todas as imagens, agora eu vou partir do espectro. Se eu pegar o espectro e considerar só a imagem aqui do centro do espectro e apagar todo o restante e retornar a imagem original, tá? O resultado é essa imagem borrada aqui, tá? Tá, não melhorei nada, mas é só para vocês verem que a imagem toda, né? Se eu pegar só um pouquinho aqui da imagem, só o que está no centro da imagem, eu ainda consigo recuperar as informações da imagem, né? Lembrando que Fourier, pessoal, cada pixel da imagem é calculado a partir de todos os pixels da imagem. Cada pixel no espectro de Fourier é calculado a partir de todos os pixels da imagem, né? Cada pixel, todos os pixels da imagem. Então, isso é interessante, né? Olha só aqui na informação que eu tenho toda a minha imagem, né? Não toda, tá borrada, né? Olha aqui, ó. Se eu pensar um círculo maior, né? O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu tenho que melhorar esse desenho aqui para mostrar para vocês o que é que eu tô. Então, eu tô recuperando aqui, ó. Tô mantendo nos cálculos, né, da transformada reversa, um conjunto maior de informações do meu espectro, né? O círculo aqui é maior, o restante todo está sendo eliminado, tá? Eu estou apagando, né? Mas aí a gente tem já, só com esse círculo aqui do espectro, recuperando só a imagem para ter dentro do espectro, eu consigo ver a minha imagem legal, tá? E aqui quase perfeito também, né? É um efeito bastante interessante da aplicação desse fim ideal, vocês vão ver, é que a imagem, ela parece umas ondinhas aqui, ó, na borda, não sei se conseguem ver. Baixa esse slide aí, pra você dar uma olhada assim, detalhada, né? Vão ver essa ondinha com a aplicação do ideal. O filtro gaussiano, né? Eu falei para vocês, é aquele morrinho, né? Aí tem os parâmetros para a gente fazer o cálculo desse filtro aqui, tá? Porque esse filtro é calculado a partir de uns parâmetros, né? Eu tenho aqui o D0, né? É um dos parâmetros que a gente vai usar. E a partir dele, ele calcula esse morrinho aqui, que é o gaussiano, tá vendo? Então, não é branco e preto, tem uma escala, né? Até o centro, né? Então, quando eu multiplico o espectro de Fourier para esse filtro aí, né? E restauro, faço a transformada Fourier inversa, o resultado é essa imagem borrada aqui, tá? Aqui um filtro gaussiano um pouquinho maior, né? E aqui o filtro gaussiano ainda maior, né? Então, aquele diferente do filtro ideal, não tem aquele aspecto de ondinha aqui do lado. Ele aparece bem bacaninha. E aqui o Butterworth, né? Que é aquela... É como se fosse aquele banquinho, tá vendo? Aquela função aí, a partir do... Eu calculo essa imagem, que é meu filtro, tá? Eu vou fazer a multiplicação desse filtro com o espectro de Fourier, né? E depois vou fazer a transformada inversa. Estou mostrando para vocês aqui a imagem resultante dessa sequência aqui, tá? O filtro calculado, multiplicado pelo espectro, e eu fazendo a transformada inversa, tá? Eu vou melhorar a gráfica aqui, ó, destacando bem o que é cada um deles, né? Aqui é o H, né? Aqui o espectro, a multiplicação do H vezes F aqui não tá nos desenhos que eu coloquei, mas aqui tá o G, né? Que é a imagem resultante da transformada inversa. Aqui o Butterworth, aqui, né? Com outros parâmetros, aqui com outros parâmetros ainda. Tem um efeito assim bastante interessante esse banquinho aqui, ó, tá vendo? Quando eu uso esse banquinho aqui, então eu tô excluindo só essas imagens aqui de fora.
fora, né? Aí dá um brilho para as bordas, tá vendo? Um efeito bastante interessante aqui, né? Você transformar. Tá. Mas do ponto de vista prático, né, e objetivo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Por exemplo, aquela imagem de folhinhas, a gente tem um ruído aqui, ó, que quando eu calculo o espectro de Fourier, ele corresponde exatamente a essas barrinhas aqui, ó, tá vendo? Verticais, né? Então, se eu calcular para essa minha imagem aqui, a gente vai ver essa barrinha, tá? Se eu excluir exatamente esses valores, aí já não é mais um círculo, né? Não é o filtro ideal, não é o filtro gaussiano, né? É um outro filtro que eu tô fazendo. O filtro eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente poderia construir essa imagem filtro aqui para poder utilizar, né? É basicamente uma imagem que vai ter zeros exatamente nessa região aqui, né? Que corresponde ao ruído que foi detectado na que eu calculei o espectro dessa imagem aqui. E o restante eu vou deixar, né? Então eu vou apagar só esses branquinhos aqui, ó, e vou preservar o resto. Na hora que eu calcular a transformada inversa, percebam que aquele parece o desenho de uma malha, tá vendo? Ele pega e some quando eu faço essa transformação, tá vendo? Vou mostrar para vocês como é que é isso, ó. Nós vamos fazer isso agora, ó. Vou mostrar a imagem Fourier. Eu vou mostrar a imagem original, né? Que é essa das folhinhas, né? Estão vendo? Ele tem aqui parece, a impressão que a gente tem é que é como se a imagem tivesse misturado com uma malha, né? Então tá aqui, ela é ruim, né? Se eu calcular o espectro de Fourier para ela, vendo? Então aqui está o espectro Fourier. Percebam que tem essas linhas aqui, ó, que estão mais forte, né? Que é o que eu quero eliminar. Como é que eu faço para eliminar? Vou criar então uma imagem filtro. Não vai ser uma imagem calculada a partir de uma função, conforme a gente fez anteriormente. Vai ser uma imagem especialmente criada, né? Um filtro especialmente criado para esse espectro aqui. Eu quero apagar o que é branquinho e está fora desse centro, que é o ruído. Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um editor de imagem qualquer. No caso, eu vou pegar o GIMP, né? Que eu vou pegar ele. Tá certo? E aí, pessoal, eu vou pegar para o GIMP e vou abrir essa imagem aqui, ó, que é do espectro de Fourier, né? Que ó, ele está chamado aqui, ó, twig.pgm-ff, né? Tá lá em progs, no lugar lá, IMG 2021, Fourier, Fast, essa daqui, ó. Tá, eu quero criar uma imagem que é 1 aqui, 0 aqui para eu poder apagar e eu quero apagar essas linhas aqui horizontais e verticais, né? Que é exatamente o ruído, e preservar o resto, tá? Então eu vou criar uma imagem do mesmo tamanho, vou criar uma camada aqui, ó. Tá? Essa camada aqui vai ser preenchida com a cor de fundo, tá? Que é o branco aqui, né? Tá certo? E aí, pessoal, aqui no GIMP a gente tem uma coisa bem interessante, que é a possibilidade de dar transparência para uma camada. Então, por exemplo, aqui a minha camada branca, ó, eu vou dar transparência para ela, para eu poder ver os pontos que eu quero apagar, né? E agora, eu vou criar eu vou, na verdade, agora criar as barras retangulares que eu vou usar para apagar aqui, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Eu quero apagar, quero apagar essa barrinha. Então eu vou desenhar aqui, ó, uma barrinha que vai ser preto na minha imagem, certo? Eu selecionei, a gente tem como preencher, né, a parte selecionada com a cor de frente, que é o preto, ó, certo? Eu preenchi aqui com preto. Ele aparece meio cinzinha porque ele tá transparente aqui com relação à imagem de fundo. Eu vou desenhar aqui uma barrinha para preencher com cor de frente, que é o preto também. Tenho aqui um atalhozinho, né, que é o Ctrl e a vírgula também, ó. Ctrl e vírgula. Preencheu com a cor de fundo também. Então eu venho aqui agora, eu vou colocar 100%, só pra gente ver a imagem que a gente criou, tá vendo? A imagem que é branco fora dessa região e é preto na informação que eu quero apagar. Esse aqui eu vou chamar de view, tá? Eu vou excluir essa camada aqui para eu poder salvar só a camada que eu criei a partir da imagem do espectro, né? Agora eu vou fazer aqui o salvar como, exportar como, né? Salvar como, ele vai salvar no formato dele lá. Eu vou chamar isso daqui de barras.pgm, tá? Aí com a extensão o GIMP ele vai perguntar para mim como é que eu quero gravar, né? PGM aqui eu vou salvar RAW, né? Ou ASCII. A gente está trabalhando com PGM ASCII, tá? PGM. Pronto, eu tenho uma imagem que vai chamar barras.pgm, né? Que eu vou utilizar como fio. Então vamos ver aqui na minha implementação, ó. Basicamente o que eu vou ter que mudar aqui no meu programa? Ele está calculando o espectro, mas eu não quero mais que calcule o espectro, certo? Quando ele não calcula o espectro, ele vai passar o filtro, que é o que eu acabei
acabei de calcular e vai fazer a transformada inversa. Quer dizer, depois de aplicar o filtro, né, na imagem, ele vai voltar a imagem do espectro para a imagem original, certo? E o meu filtro aqui, pessoal, é basicamente isso. Eu vou carregar um arquivo PGM, né, no caso aqui chama barra.pgm, certo? Eu poderia até testar aqui se a dimensão do filtro é igual à dimensão da imagem, né, de linha de coluna, mas eu não estou fazendo isso, basicamente não estou fazendo isso. E aí o que eu estou fazendo? Todo lugar no filtro que tem a informação 0, que é o preto lá que eu desenhei no meu filtro, ele vai zerar na imagem espectro, tá? É basicamente isso aqui, meu. Beleza? Então, perceberam aqui as transformações que eu... né? Vamos voltar para o programa. Eu vou salvar aqui esse espectro problema, que é o twig.pgm.fft.pgm, vou chamar de spec, twigs spec, tá? Só para a gente ter essa versão também, para eu poder mostrar o que aconteceu. Vamos agora, eu vou compilar, né? Porque eu mudei o programa, tá? Só que eu não salvei. Vou compilar de novo e vou agora aplicar. Na verdade, agora é essa sequência toda que a gente está realizando aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram captar, mas não vamos fazer isso, ó. Vou abrir a imagem, vou calcular o espectro, vou apagar do espectro, né? Isso daqui que é o ruído e vou calcular desse espectro aqui a imagem de novo. Vocês vão ver que ela vai aparecer agora sem essa malha aqui, certo? Vamos ver? Aí, ó. Aqui a imagem sem o ruído, aqui a imagem com ruído, ó, tá vendo? Olha só como é que melhora. Tem como aplicar um outro filtro, daqueles que a gente viu, Sobel, etc. O pessoal não dá o mesmo resultado. Por quê? Porque o problema aqui é uma frequência. É um padrão que tem uma frequência de ocorrência na minha imagem, tá? Então esse é o problema. Eu vou fazer para uma imagem que está no livro. Exatamente a imagem que está no livro. Essa imagem aqui, ó. Eu peguei ela, vou aplicar a mesma sequência agora. Ó, esse problema aqui, ó, tá vendo? É um padrão chamado Moirepes. É um... Deixa eu ver, mostrar aqui para vocês. Ó, essa sequência aqui, ó, que está no livro. Eu vou calcular o espectro. Só que assim, essa imagem aqui não era quadrada, tá? Não é múltiplo de 3. Esse padrão aqui, depende do jeito que está sendo capturado, ela pode produzir, né, esse efeito, né? Que é chamado de padrão Moiré. E aí, o que é o ruído aqui, pessoal? É exatamente esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Fora do centro, essas estrelinhas aqui, ó. Então, o que está sendo feito aqui? Nesse caso, eu vou fazer um filtro ideal. Não vou fazer um filtro gaussiano aqui nesse centro. Isso poderia ser feito para ter uma filtragem mais suave, vamos pensar, né? Mas o que está sendo feito aqui, o que vai ser construído, é um filtro em que eu vou eliminar da imagem de espectro essas estrelinhas. Eu vou apagar elas no espectro. Na hora que eu calcular o espectro de volta, né, o resultado é o desenho o quadro, né? A imagem aqui do carro sem esse efeito Moiré. Esse padrão aqui, né? Essa frequência de brancos e pretos aqui, né, que consigo identificar na hora que eu calculo o espectro. Vamos ver isso funcionando. Ó, vou fazer aqui o desenho do carro. Eu adaptei, tá, pessoal? Só peguei um quadradinho aqui, 256 para poder aplicar o algoritmo do jeitinho que tá aqui, né? É uma restrição forte, concordo, nem toda imagem 256 tem como contornar. Vou comentar isso com vocês posteriormente. Então essa imagem aqui eu quero apagar esses filtrinhos aqui. Vamos fazer a mesma sequência que a gente fez para essa imagem da cor, tá? Então vamos primeiro calcular o Fourier dela. Vamos primeiro calcular o espectro. Então, né, aqui tá, vou calcular só o espectro do lugar, né? Eu vou salvar aqui só pra gente ver que tem aquelas estrelinhas fora, né? O desenho não é o mesmo, porque a imagem é só um fragmento dela, né? Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Ele tem uns na verdade tem mais estrelinha do que... Tá, mas as mais proeminentes aqui são essas, ó, estão vendo? Deveria apagar as outras aqui. É porque do jeito que tava, que eu tinha visto anteriormente, era essas daqui as mais proeminentes. Tá? Se eu apagá-las, né, essas 4 aqui, eu vou apagar só essas 4 aqui. Vou fazer um filtro para incluir da imagem espectro 4 estrelinhas, né? E se eu restituir essa forma original, a gente vai ver que a imagem vai ficar mais bonitinha. Então eu vou usar o mesmo processo. Eu vou pegar aqui o meu GIMP, né? Vou abrir agora aqui ele vai querer salvar, né, a sequência de operações, tá? É um formato do próprio GIMP, né? Eu não quero. Vamos pegar aqui KFI, que é essa imagem, né? Vou aumentar o mínimo para ver uma impressão. Vou criar aqui uma camada. Na verdade, a imagem é essa camada, né? Com a cor do fundo, que é o branco, né? Aí eu vou diminuir um pouquinho, né? Para eu poder ver. É como se eu fizesse a minha imagem que eu estou criando, uma transparência da imagem anterior, para eu poder ver, né? Usar como guia, né? A imagem do espectro aqui. Agora eu vou apagar. Só que ao invés de apagar quadradinhos, agora eu vou apagar círculos, são as estrelinhas.
mesma história. Vírgula aqui, Ctrl vírgula, ele vai cortar, né, colocando aquele branco, preto no lugar desse fio. Não sei se vai ficar muito tão legal não, mas vamos ver. Não. Não tá no legal. Vou fazer maiorzinho aqui. E o último ele. Aqui, ó. Vou aumentar aqui para ele ver que a gente está produzindo uma imagem branco e preto, né? Os brancos é o que eu vou preservar do espectro e o preto é o que eu vou tirar do espectro antes de fazer a transformação, né? Vou excluir essa daqui, que eu usei só com referência, né? Vou dar 100% de capacidade 100%, quer dizer, transformei ela de novo e agora eu vou exportar isso daqui como um filtro. Vou chamar isso daqui de car-filtro.pgn, certo? Vai ser aqui, né? car-filtro.pgn, né? E agora nós vamos aplicar esse filtro aqui. Como é que vai ser feito? Vou mandar fazer a filtragem, ou seja, ele vai pegar a imagem, ele vai calcular o espectro e a partir do espectro ele vai apagar do espectro aqueles círculos que eu desenhei preto e vai fazer a transformada inversa, certo? Porque aqui o filtro agora é o car, como é que é o meu nome que eu dei? É car-filtro, né? car-filtro.pgn, certo? Então isso feito, vamos compilar de novo, executar de novo. Aqui a imagem filtrada, aqui a imagem seu filtro, tá vendo? Vendo que ele apagou um pouquinho, talvez eu tenha que fazer uns círculos maiores aqui, ó. Ainda pegou aqui, tem uns pontinhos aqui na borda que ainda estão claros. Mas, ó, ele conseguiu melhorar sobremaneira aqui essa imagem. Concorda comigo? Então, nós fizemos aqui na implementação, conforme estava no livro mesmo, né? A sequência que eu fiz com os algoritmos que estão disponíveis para você. Então, como é que vai ser a atividade que eu vou pedir, pessoal, em torno disso que a gente acabou de ver, tá? Eu vou publicar esse código aqui, né? O FFT. Talvez eu mexa um pouquinho para melhorar, né? Talvez eu passe para vocês um exemplo completo, tá? Esse do carro, por exemplo, que eu acabei de fazer. E aí, eu vou dar uma outra imagem para vocês que tem algum problema assim, em que tem que ser resolvido através de filtragem usando Fourier, e aí vocês vão ter que construir o filtro e aplicar o filtro para melhorar essa imagem, né? Então o trabalho de vocês vai ser basicamente isso que eu fiz aqui usando o GIMP. Você pode usar outro editor de texto, outro editor de imagem, né? Filtro é uma imagem em que vocês vão aplicar. Ou então, eu vou verificar a possibilidade também desse filtro ser calculado, né? Para uma operação específica de restauração, por exemplo, né? Aqui esse filtro eu estou construindo manualmente, né? Eu crio uma imagenzinha da mesma dimensão e vou lá, pinto de preto o lugar que eu quero excluir do espectro de Fourier, né? Foi o que nós fizemos. Mas eu posso fazer assim também. Esse filtro pode ser calculado, tá, pessoal? Assim como a gente calculou esses filtros aqui, ó, né? Por exemplo, esse filtro pode ser calculado para uma tarefa de recuperar um borramento, né? Certo? Borramento por movimento, né? Eu vou aplicar filtro no espectro desse daqui para tentar resolver essa imagem. Então, eu digo para vocês o que vocês vão ter que fazer no enunciado do trabalho. Deixo bem claro, tá? Construir imagem desse jeito aqui não é complicado. Eu vou varrer a imagem. Então, aqui é o cálculo para cada um dos pixels, né? Então, para todas as linhas, todas as colunas, eu vou fazer a quantia, né? Com esses parâmetros. Aí o resultado é um filtro. Eu vou compor, né, o espectro com esse filtro e vou calcular a transformada inversa de Fourier com o objetivo de restaurar, resolver algum problema, né, que a gente tem conhecimento de como é que ele foi produzido. Nesse caso aqui é um borramento, né, borramento por movimento, como se a câmera estivesse passando pela imagem, né. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Eu vou publicar, tá, esse código aqui que eu acabei de desenvolver. Se vocês não conseguirem implementar, como é um código um pouquinho mais extenso, né, não é só uma função, são várias, né, aí eu vou deixar disponível para você, tá? Que é uma adaptação de alguns códigos que eu fiz. Eu vou dar uma melhorada, tem algumas coisinhas aqui que eu vi que dá para criar uma funçãozinha, por exemplo, para criar essas matrizes. Aqui eu estou trabalhando com a matriz. A minha imagem, na hora que estou realizando transformação de tal, é uma imagem de números complexos, né? Eu poderia pensar duas imagens ao invés de trabalhar com imagem de número complexo, conforme a gente fez na implementação discreta, né? A parte real e a parte imaginária separada. Também poderia fazer isso, que aí eu não precisaria dessa função aqui. Vendo? Eu estou usando aqui uma biblioteca que é de números complexos, mas eu não estou usando muito essas operações com número complexo, não. Eu estou imaginando minha imagem, essas duas partes, a parte imaginária e a parte real, né, da imagem, né? Mas eu não estou usando muito dessa biblioteca. Talvez dê para a gente simplificar isso também. Eu vou pensar para a gente, né? Ao invés de uma imagem, vão ser duas. Aqui tem a implementação da reordenação, né, e do cálculo reordenado.
coordenadas, está escrito lá, que o cálculo de potência só funciona, né, se a dimensão for potência de 2. Aí eu faço cálculo. Aqui sim está sendo feito o cálculo, né, transformar 2D. Eu digo em que direção, se é a direta ou a inversa, né? De menos 1 significa que é a transformada inversa. Aí eu faço a varredura para linhas e colunas, né? Reordenando os pixels naquela linha ou coluna e executando a transformação. Aqui tem as outras coisinhas, que é o cálculo da magnitude, a troca do quadrante, né? Que é útil também. Aqui tem a implementação do filtro. O filtro, do jeito que está implementado aqui, é uma imagem, mas eu poderia calcular, né? Esse filtro aqui eu poderia calcular conforme foi o filtro ideal, o filtro gaussiano, Butterworth, né? E etc. Tá? E aqui, efetivamente, a transformada de Fourier, né? Eu abro a imagem, eu transformo essa imagem numa matriz de números complexa, eu calculo, né, a transformada de Fourier dessa imagem, né? Eu troco os quadrantes e aí eu vou, se eu quiser só o espectro, eu não vou fazer isso. Se eu não quiser o espectro, aí sim eu vou fazer a filtragem, né, a partir de uma imagem ou a partir de uma imagem construída de uma função. Eu vou fazer a transformada inversa e aí eu vou transformar eu vou pegar a magnitude, né, de cada um dos elementos, né, para transformar na minha imagem de saída, né? Se é espectro, eu vou ainda fazer alguma transformação logarítmica ou raiz, né, para poder visualizar. Caso contrário, aí é só pegar essa magnitude, né, e colocar na escala da imagem de saída, né, entre 0 e 255, por exemplo. Certo? Então, essa sequência da transformada de Fourier, do jeito que a gente está vendo aqui. Tem toda uma matemática por trás, tá, pessoal, que é bem bonita. Eu acho que vale a pena dar uma lida, dar uma verificada nisso aí, né? Essa ideia surgiu lá em 1807, né? Não existia nem computador, nem processamento de imagem, esse conceito não existia. Mas o ferramental matemático que ele está sendo utilizado aqui, né? A gênese dele é lá uma proposta de um cara extremamente visionário chamado Fourier, né? Que propôs, teve essa ideia, né, de que qualquer função pode ser escrita através de um somatório de senos e cossíneos. É basicamente isso que a gente está produzindo aqui. Nosso espectro é esse somatório de senos e cossenos aqui para cada um dos pixels da minha imagem, né? Uma outra coisa interessante que a gente está calculando é como se cada pixel da imagem espectro tivesse a assinatura da imagem toda, né? Você vê, eu apago um pedaço muito grande, mas ainda consigo visualizar a imagem. Olha só, pessoal, tá? Uma coisa bem interessante aqui também, né? Aqui, ó, nossa filtragem, ó, eu vou preservar só um centro pequenininho aqui, mas ainda consigo visualizar a imagem, ó. Olha só, tá borrado, tudo bem, mas tá só essa pequena quantidade de pixels aqui, ó, no centro do espectro que eu tô preservando, ainda tem informação que eu ainda consigo ver. Uma imagem borrada, mas a imagem toda, ó, estão vendo? É muito, muito interessante também o conceito, né, por trás dessa transformação de Fourier, né? Certo? Dúvidas, pessoal, até aqui? Eu vou então publicar, né? A próxima atividade vai ser em torno disso, né? O trabalhinho vai ser basicamente usar o algoritmo que já foi discutido e apresentado, adaptado a um outro problema, né? Aí eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça de tentar identificar no Fourier o que é o ruído que deve ser eliminado, né? Foi mais ou menos assim que eu pedi o pessoal fazer, né? Só que eles tiveram que criar a imagem, programar através de repetições, etc. O cálculo de uma imagem que é o filtro. Dessa vez não, eu vou pedir para vocês fazerem manualmente mesmo. Tudo bem? A explicação de tudo, né, a sequência, né, do trabalho que vão ter que fazer, eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Dúvidas? Então, eu finalizei aqui essa parte de Fourier, né? O próximo assunto que a gente vai discutir é compressão de imagem, que é o capítulo 8. Aí do capítulo 4 do livro eu estou pulando para o capítulo 8. É porque assim, tem alguma coisa a ver, tá? Vocês vão ver. Na parte de compressão, uma das técnicas usadas, por exemplo, no JPEG, a gente faz uma transformação para o domínio de frequência, tá? Uma transformação chamada DCT, transformada do cosseno greco, com o objetivo de diminuir o número de informações que eu tenho que guardar, tá? Comprimir mesmo. Então, são umas 40 páginas do livro lá. Deixa eu ver se está certo. Aproveitar aqui, eu estou falando que é da página 348 até 399. Exatamente. Né? É o capítulo que trata sobre compressão de imagem. Pessoal, tem a parte aqui, o livro, se vocês olharem, é muito denso, né? Com o tempo que a gente tem de aula, eu estou dando assim, eu estou passando para vocês, eu selecionei, né, os conceitos que eu considero fundamental, né? Usando aqui meu direito de cátedra, para poder apresentar aquilo que eu considero fundamental. O que eu estou apresentando para vocês foi o que eu tive nos meus cursos, tá? Na graduação e na pós-graduação. E aí, quer dizer, mas aí, se vocês
fizerem uma leitura, vocês vão ter assim, mais embasamento ainda, né? Uma apresentação mais aprofundada dessa dita, tá? O objetivo dessa parte aqui que eu vou mostrar para vocês é apresentar, por exemplo, um formato completo, né, que comprime imagem, que é o formato JPEG, né? Então a gente vai discutir os algoritmos que estão implementados especificamente. Que ele usa muito das técnicas que a gente vai ver implementado em outros formatos de imagem também, que fazem com que a imagem fique comprimida, tá? Dessa segunda parte aqui é legal que eu costumo a gente propor um formato, a gente combinar técnicas de compressão para propor uma técnica, tá? Da outra vez eu fiz isso, ficou bem interessante o trabalhinho. O pessoal eu fiz uma imagem comprimida usando algumas técnicas, e aí o pessoal tinha que desenvolver, eu fiz o compactador, o pessoal tinha que desenvolver o descompactador. Talvez eu faça assim também para você, né? Usando algumas técnicas que a gente vai ver aqui. É bem legal, porque aí a imagem compactada, eu dei uma imagem compactada, e aí vocês tinham que os alunos tinham que compactar o que estava nela, tá? Esse é um assunto bastante interessante também. São poucas páginas, 40 páginas do livro aqui, dá uma lida, então é o próximo assunto que a gente vai discutir. Tudo bem? Dúvidas? Tiveram muita dificuldade na prova de ontem? Eu nem perguntei. Nem tanta, né? Assim, eu fiz bem baseado no que estava. Eu acho que aquele gráfico que deu dúvida, né? O Eduardo levou muito tempo fazendo. Eu achei que não ia demorar tanto, Eduardo. Eu vou dar uma olhada depois com relação ao tempo. Estava muito cansativo. Muita conta para fazer. Ah, tá, mas eu imaginei que vocês poderiam usar uma planilha, né? Alguma coisa do tipo. Então, implementar. Eu podia ter implementado um programinha que pegava uma imagenzinha que era aquele quadradinho para fazer as continhas para vocês. Tá, o Thiago falou que não conseguiu fazer toda. Não é certo ou errado, vocês estão habituados, né? Eu não fiz, a minha correção não é assim. Se vocês fizerem, né? Se o que você fez, Thiago, é demonstrar para mim que você entendeu, né, os conceitos, né? Entendeu minha pergunta e conseguiu, né? Eu considero, pode ter certeza, não tá certo ou errado, vocês sabem disso. Então tá, vou olhar a tua explicação lá, beleza? Então, se não tem dúvida, eu vou interrompendo aqui a gravação.